Bom dia. Vamos fazer a correção da atividade 6, tá? A última atividade enviada. Lembrando que essa atividade é para ser anexada no portfólio, tá? Essa você tem que me mandar. Todas você tem que me mandar, porque uma faz parte da nota do portfólio, né? Que vai ser uma nota, e as outras vai fazer parte de uma outra nota, tá? É aquela nota que vai validar a sua participação, tá bom? Então, continuando sobre potências, o primeiro exercício pediu para a gente calcular as potências. Na letra A, 5 elevado a zero. Todo número real elevado a zero vai ser igual a 1. Quando a gente fala número real, está se referindo a quase todos os números. Se eu tivesse, por exemplo, menos 5 elevado a zero. Menos 5 é um número inteiro, não é isso? Mas todo inteiro é também real, né? Então, também daria 1 e não menos 1, tá? É igual a 1 positivo. Então, recapitulando, todo número real elevado a zero é igual a 1. Letra B, 3 elevado a menos 3. O expoente negativo não está se referindo a uma quantidade negativa, mesmo porque a gente não exprime quantidade com número negativo. No caso, se eu pensar, tem como repetir o 3 menos 3 vezes? Não tem jeito, né? Então, o expoente negativo está se referindo ao inverso do resultado dessa potência, né? Então, quando eu falo em inverso, eu posso relacionar com fração. Se eu colocar 1 aqui de baixo, essa base virou uma fração, não virou? Aí eu vou fazer o inverso. O que é o inverso? O de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. Já fiz o inverso. A partir do momento que eu faço o inverso, o meu expoente já fica positivo. Aí sim, agora eu tenho uma quantidade. Essa base, que é uma fração, 1/3, vai repetir então 3 vezes. Então, vai ser 1/3, 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Agora aqui, menos, esse menos aqui de fora, ele tem expoente? Não tem. Então, ele vai vir para cá, porque ele não tem nada que mude ele, né? Agora, menos 3 elevado a zero. Menos 3 é um número inteiro, não é? Que também é real. Todo número real elevado a zero é igual a 1. Então, aqui deu menos 1. 1001 elevado a zero vai dar quanto? Vai dar 1 também. Menos 4 elevado a 1. O expoente me informa a quantidade de vezes que a base vai repetir. Então, quer dizer o que? Vai repetir uma única vez. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, porque eu vou repetir uma única vez. Agora aqui, 0,5 elevado a menos 3. Para não dificultar, sempre que a gente tiver um número decimal, vamos transformar esse número decimal em uma fração decimal. Então, eu vou olhar aqui. 0,5, eu tenho uma casa depois da vírgula, não é? Então, quer dizer o quê? Que eu vou dividir por 10 elevado a menos 3, porque eu não fiz nada ainda, né? A não ser transformar um número decimal em sua fração. Agora aqui, se eu simplificar essa fração, eu posso simplificar por 5, ou melhor, nem preciso. Vamos fazer o inverso. Poderia também, mas nem preciso. Vamos fazer então o inverso. O de baixo veio para cima e o de cima veio para baixo. Já fizemos o inverso, não já? Então, o expoente já pode ficar positivo. Agora aqui, 10 dividido por 5 dá 2, não dá? Elevado a 3. 2 elevado a 3 é o 2 quantas vezes? Né? O 2, 3 vezes, que vai dar então 8. Então, 0,5 elevado a menos 3 é igual a 8. Letra G. 3 meios elevado a menos 4. Então, o expoente negativo refere-se ao inverso. Então, fazendo o inverso da fração, vai ficar 2/3 elevado a mais 4. Fiz o inverso, o expoente já fica positivo. 2/3 vai repetir quantas vezes? 4 vezes, porque aqui está representando uma quantidade, porque ele é positivo. Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, no caso aqui, 2/3, não tem como simplificar. Também 16 por 81 também não tem. Então, olha agora aqui, 3 meios elevado a mais 4.
Vai ser o contrário, né? Vai ser esse daqui. Só que como o expoente é positivo, eu não preciso fazer o inverso. Então, vai ser 3 meios, 3 meios. 3 elevado a 4 aqui não deu 81, então eu já vou aproveitar. 2 elevado a 4 não deu 16, então 81 sobre 16. Menos 6 elevado a menos 2. Então, para tirar o expoente negativo, eu vou fazer o inverso. Então, vai ficar menos 1/6 elevado a mais 2. Fiz o inverso, o expoente já fica positivo. Vai repetir quantas vezes? 2 vezes. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. Letra J. Primeira coisa, eu vou transformar o número decimal em uma fração decimal. Eu não mudei nada aqui, só não mexi com o inverso de nada, eu só transformei o número na sua fração, né? Fazendo o inverso, agora sim, fazendo o inverso para tirar o expoente negativo. Fiz o inverso, aqui já ficou positivo. Vai repetir 3 vezes. Então, ó, 10 terços. Aqui eu tô multiplicando 10 3 vezes, não é? Então, quer dizer o quê? Que eu vou colocar 3 zeros. Expoente positivo representa a quantidade de zeros, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Agora, o exercício número 2 é só para trabalhar com potências base 10. Foi aquele que eu comentei com vocês na última aula. Toda potência base 10, ela vai ter só os números, os algarismos 0 e 1. Aí você vai olhar, isso aqui é muito fácil e muito importante, que vai ajudar vocês, às vezes, a facilitar vários cálculos, não só na matemática, tá? Mas na física, se não me engano, na química, tá bom? Expoente positivo, quantidade de zeros. Expoente negativo, quantidade de números. 10 elevado a 6 é um número grande, não é? Eu vou multiplicar o 10 6 vezes, não é? 10 elevado a menos 3. O inverso do número é um número bastante pequeno, né? Então, o expoente positivo, o número não tem vírgula. Expoente negativo, o número tem vírgula. Então, ó, 10 elevado a 6, eu vou colocar 1 e vou colocar a quantidade de zeros, que é o expoente. Então, no caso é 6, eu vou colocar aqui, então, 6 zeros. 10 elevado a 3, 1. E vou colocar quantos zeros? 3. Vai dar, então, 1000. 10 elevado a menos 3. Expoente negativo. O expoente negativo não se refere ao inverso. Ó, se eu poderia fazer 1 sobre 10 elevado a 3. Não era isso aqui? 1 sobre 10 é quem? É 1 inteiro dividido em 10 partes. Então, quer dizer o quê? Que é um número bastante pequeno, não é? No caso, seria 1 dividido por 1000, porque se é 3, aqui eu vou ter 3 zeros. Então, 1 inteiro dividido em 1000 partes vai dar um número muito pequeno. Concorda comigo? Então, sempre que o expoente for negativo, eu vou colocar 0, vírgula. E vou colocar aqui 3 números. Por que 3? Porque eu tenho o expoente menos 3. Então, ó, 1, 2, 3. E um desses números precisa ser o 1. Então, ó. Então, quem que é 10 elevado a menos 3? 0,001. Quantas casas a gente tem aqui? 3. 10 elevado a 2, 1, e vou colocar 2 zeros, porque o expoente é 2. 10 elevado a menos 4, eu vou colocar 0, vírgula, e quantos números? 1, 2, 3, 4. Lembrando que o último tem que ser 1. Então, eu vou ter 0, 0, 0. Quantos números depois da vírgula? 4 números, ó. Expoente 4, 4. Então, expoente negativo, vírgula no começo. Expoente positivo, sem vírgula, que no caso eu poderia pensar numa vírgula aqui, mas não tem necessidade, né? 10 elevado a menos 1. Então, eu vou ter o quê? Quantas casas depois da vírgula? Eu vou ter uma casa só. Que número que vai ser, então? 1.
O número 3 pediu para a gente escrever os números abaixo em potência. Aqui nós tínhamos a potência para escrever em número, aqui eu tenho o contrário. Eu tenho o número para eu escrever em potência. Esse número aqui tem vírgula? Não tem. Então, eu vou colocar 10 e vou colocar aqui, o meu expoente vai ser a quantidade de zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 10 elevado a 4. Aqui, eu vou resolver esse e resolver esse, depois eu aplico a propriedade de potência. Aqui vai ser 10, né? Aí, aqui eu tenho vírgula no começo, então eu já sei que o expoente vai ser negativo. Quantos números eu tenho depois da igualdade, depois da vírgula? Tenho 3, não é? Então, vai ser 10 elevado a menos 3. Aqui, eu tenho quantos zeros depois da vírgula? 2, né? Potências, produto de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Menos 3 com mais 2, menos 1. Então, isso aqui é igual a 10 elevado a menos 1. Letra B. Em cima, eu tenho 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 zeros, né? Então, 10 elevado a 5. Embaixo eu tenho 2. Divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. 5 menos 2, 3. Agora aqui, eu vou colocar 10 menos, elevado a menos, porque a vírgula está no começo, é um número pequeno. Quantos números a gente tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 10 elevado a menos 5. Aqui é a mesma história, eu vou transformar em base 10. Aqui eu tenho 2 zeros. Então, vai ficar 10 elevado a 2. Aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4, que está dividido por 10 elevado, a vírgula está no começo, então, expoente negativo. Quantos números depois da vírgula? 3. 10 ao quadrado, vezes divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Olha o detalhe. Esse menos aqui, ó, eu coloquei ele de vermelho justamente para destacar que esse menos aqui é o menos da fórmula, da regra da propriedade da divisão, porque eu vou ter um joguinho de sinais. Então, como é que vai ficar? 10 ao quadrado vezes menos, mais 4 mais 3, 7. Então, quer dizer o quê? Que 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a menos 3 é igual a 10 elevado a 7. Produto de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 7, 9. Então, a resposta final é 9. O número 4 é a mesma história, só que eu vou aplicar mais propriedades de potência. Aqui eu tenho propriedade da multiplicação, depois eu vou fazer a divisão, depois eu vou fazer a potenciação. Mas antes de tudo, vamos transformar nas bases 10. Nas bases 10, né? Então, ó, aqui eu tenho a vírgula no começo, então eu já sei que meu expoente vai ser negativo. Quantos números depois da vírgula? 3, então vai ficar menos 3. Vezes 10 elevado a expoente positivo, não tem vírgula. 1, 2, 3. Dividido por 10 elevado a 5. E tudo isso aqui está elevado a 2. Agora aqui, vírgula no começo, expoente negativo. Quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Que está elevado a 3. Produtos de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Potência elevada a outra potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Menos 4 vezes 3, menos 12. Aqui, menos 3 com mais 3 vai dar 0, não é isso? Então, ficou 10 elevado a 0, dividido por 10 elevado a 5, que está elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 12. Só resolvemos isso aqui. Pode fazer direto, viu, pessoal? Divisão de potência de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Lembrando sempre de carregar junto o expoente 2. Até a hora que resolver ele. 0 menos 5, menos 5. Eu não tenho nada e tô devendo 5, então eu continuo devendo 5.
Potência elevada a outra potência. Conservo a base, multiplico os expoentes. Menos 5 vezes 2, menos 10. Vezes 10 elevado a menos 12. Produto de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Mais com menos, menos. Então, eu tenho menos 10 com menos 12. Menos 10 com menos 12, eu tô devendo 10 e gastei mais 12, então eu tô devendo 22. Então, essa é a resposta. Tranquilo, né? Parece difícil, só que o segredo é a gente transformar em base 10 e fazendo passo a passo, tá? O último exercício. Qual é o número real expresso por? É uma expressãozinha, a mesma história. Eu vou resolvendo passo a passo. Primeiro, raiz quadrada de 9, 3. Menos 2, que está dividido por menos 10, mais 2 elevado a 3. É o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, mais menos 2 elevado a 2. Base negativa, expoente par, resposta positiva, não é isso? Tudo isso aqui está elevado a menos 3. 3 menos 2, 1. Menos 10 com 8, eu tô devendo 10 e tenho 8, faltou 2, né? Então, ó, ficou menos 2. Menos 2 com mais 4. Eu tô devendo 2 e tenho 4 para pagar. Sobrou, então, 2, que está elevado a menos 3. Esse trem aqui ficou feio, né? Piorou, né? Mas fazer o quê? Então, aqui vai ficar, resolver essa potência. Eu vou fazer o inverso para tirar o expoente negativo. Vai ficar 2 sobre 1 elevado a mais 3. O denominador 1 precisa aparecer? Não, então aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar o quê? 8. Então, o resultado final é 8. Então tá, pessoal, na próxima aula vamos fazer mais exercícios sobre potência base 10, tá? Mais expressões, tá bom? Que a gente é interessante a gente dar uma fixada nessa parte, tá bom? Um abraço, fique com Deus.